Bem-vindos a mais um quadro aqui do Irmãos Dias Podcast. E estamos hoje com a Bettina, ela que é sócia da Empíricos, copyright, educadora financeira, influenciadora e também muito conhecida agora no mundo fitness. Bettina, muito obrigado aqui pela sua presença e se apresente para os nossos telespectadores aqui do Irmãos Dias Podcast. Você esqueceu de falar do Beagle. Ela tem um Beagle. Se tiver a imagem do Beagle, pode pôr. Porque qualquer dia... Eu não sei se eu vou pegar ela tem uns vinhos tal. Apreciadora de vinho e cerveja. Apreciadora de vinho. Você tem quase 500 mil seguidores no Instagram. Meio milhão de seguidores. E o Beagle. O Beagle eu tô de olho. Pode ficar com Bettina, Ela é muito obrigado. A Bex é mais conhecida que eu. Obrigada a vocês. Bex é o nome da pelo cachorra? convite. É Bex, Em homenagem de à cerveja. cerveja. É, exatamente. Que legal. Ela ia chamar Corona. Tipo, o vírus nem tinha chegado no Brasil. Eu peguei ela em janeiro do ano passado. E aí uma amiga minha falou, Bê, tá tendo uma tal de, né, Corona aí lá na China. Muda o nome. Aí eu mudei de Corona pra Bex. Graças a Deus. E você gosta mais da Bex ou de Corona, cerveja? Ah, eu acho que agora eu tô gostando mais de Bex. Ah, legal, bacana. Eu gosto de Corona Mas também. eu gosto de todas, Não, Legal. ela, Bettina, você... Que assim, ela é uma menina linda, nova. Obrigada. Quantos anos você tem, Bê? 24. 24 anos. Eu tenho 25. Né, Andradinha? Eu tô com 25. Mas é nova, é uma mulher linda, bem-sucedida, fala de investimentos, tem um público que te adora, né? Assim, consegue ter chamar as mulheres para esse meio, fala de tudo. E conta um pouco pra gente, que eu sei que você também é sócia da Empíricos, que é um fenômeno, todo mundo fala. O que você faz lá? Como que é a sua rotina? Conta um pouquinho pra gente, Bê. Legal. Realmente, hoje acho que eu tô fazendo de tudo um pouquinho, assim, ó, uma mistureba. Mas a minha grande paixão é a educação financeira. Na verdade, a vida inteira eu dançava e achava que ia seguir carreira artística. E por conta de uma grande reviravolta financeira na minha família, eu acabei tendo que ir atrás de cuidar da minha independência. Comecei a trabalhar muito cedo com dança, dando aula de dança, como modelo, bem assim, carreira artística. Só que aí eu troquei a faculdade. Eu queria fazer faculdade de dança e resolvi ir para administração, pensando no que ia realmente me dar mais dinheiro, assim, e conseguir construir um alicerce. E aí, na faculdade de administração, eu acabei conhecendo o mundo dos investimentos. Eu já guardava dinheiro, mas não conhecia o passo seguinte, né? Que era de investir, potencializar esse retorno do dinheiro que a gente guarda todo mês do nosso salário, da nossa renda ativa. E aí, eu conheci o mundo dos investimentos. Aí, eu me apaixonei, assim, não só pelo que eu ganhei, mas pelo propósito e por ver que realmente mudou minha vida começar a investir. Então, virou minha missão de vida, assim, gritar para o mundo, falar mais sobre isso, trazer mais gente para conhecer a oportunidade que o mercado financeiro traz. Aí, eu me formei em administração, isso morando lá no Sul. Mandei um e-mail para Empíricos, entrei lá, só que como eu não tinha um currículo, nunca tinha trabalhado com isso, eu acabei entrando no marketing, como assistente de copywriter. Era a vaga que eles tinham. Eu falei que eu queria estar dentro da Empíricos, não me importava onde fosse. E aí, acabei indo para o lado do marketing. E aí, eu fui me dando bem no marketing, né? No copy. E, paralelamente, como eu amava educação financeira, eu comecei a gravar conteúdos para as redes sociais. Tanto para minha pessoal, que naquela altura do campeonato era muito pequenininha. O meu Instagram, acho que tinha 5 mil seguidores. Era mais família e amigos que eu queria mesmo incentivar. E aí, eles foram gostando e também pediam pra eu gravar para as redes sociais da Empíricos. Então, eu tava como copywriter e gravando vídeos para as redes sociais. E aí, um desses vídeos foi o fatídico, né, que viralizou. Então, depois desse vídeo, eu comecei a estudar ainda mais, tirei CNPI, fiz meu curso de educação financeira. E aí, também segui essa linha, assim, tanto como influenciadora, quanto como guru, né, financeira, com o meu curso. Então, tô fazendo de tudo um pouquinho. E também, nesse meio tempo, resolvi falar de marketing. Então, tenho também... A gente vai abrir um curso agora de marketing no Instagram, no dia 16. Então, eu tô, assim, explorando de marketing, vários... você fala para, por exemplo, marketing digital, porque é muito importante isso hoje. É Copy algo difícil, né? focado em Instagram agora.
E também abri um clube do livro essa semana, né? Tô Nossa, sabendo, eu é recebi. muita Então, coisa. eu recebi. Coisa, eu tô, tipo, de Aliás, a cabelo em Betina vai pé. tomar uma bronca, ao vivo e a cores. Por quê? Eu Ah. recebi. E eu fui lá ver. Falei, pô, vou clicar, que legal. Fui ver os livros. Adivinha se tinha o meu livro lá? Eita. Mas não é de finanças o clube, não é de É finanças. de marketing, né? Não. É tipo romance. Ah, tá. É um clube do livro e vinho. A ideia, como eu tenho já todos os produtos de finanças na Empíricos e o Clube do Livro é um projeto solo, não é de finanças, não é de marketing. É realmente um momento para eu, com os meus seguidores, que se tornaram membros, né? Tomarmos um vinho e falarmos sobre assuntos, assim, da vida. Então, são Legal. livros que contam sobre existência humana, falam sobre morte, falam sobre relacionamentos. Não tem nada a ver com... A parte do vinho pode chamar. exato. Betina, você falou do vídeo fatídico, né? Aham. Acho que, bom, muita gente com certeza sabe, né? Outras pessoas não sabem. Conta um pouquinho, como é que foi? O que aconteceu e como foi isso pra você? Afetou sua vida pessoal, sua vida profissional? Mudou Conta um tudo, pouquinho né? dessa história pra gente. Tá. Eu já estava gravando esses vídeos para as redes sociais da Empíricos e para o meu Instagram, né? Então, na verdade, tiveram vários vídeos daquele tipo, só que um viralizou, né? Então, eu já contava sobre a minha história pessoal, eu já usava os meus próprios exemplos, né? Sempre contei minha história, nunca tive muito... Eu nunca tive medo de me expor, assim, a vontade de mostrar pro outro que ele podia começar com pouco e que aquilo podia realmente mudar a vida dele desde que ele seguisse princípios. A vontade era tanta que eu nunca, assim, escondi. Eu sempre fui muito... Na verdade, acho que é uma coisa do brasileiro achar que falar sobre dinheiro ofende, né? É feio, as pessoas não querem falar. Eu nunca tive muito problema, assim, com isso. Nunca encarei como arrogância quem fala porque, né, tá ganhando dinheiro. Ou nunca tive vergonha de falar também que eu ganhava pouco, sabe? Ou que eu fracassei. Sempre fui muito aberta para falar tanto das minhas conquistas quanto dos meus milhares de erros. Então, eu já gravava esse tipo de vídeo, aquele viralizou. Claro que mudou completamente minha vida, assim, da noite pro dia. Acho que o nível de exposição, poucas pessoas na vida vão passar por isso, né? Cheguei a ser segundo lugar no Trending Topics do Nossa. Twitter mundial. Mundial? Mundial. E Meu primeiro Deus. no Brasil. E, assim, acho que por uns 2 dias, todos os jornais só falavam daquilo, né? TV, foi pro Fantástico, foi pra todos os lugares. E uma coisa me deixava muito tranquila, saber que a história era totalmente verdadeira, né? E que tudo que foi criticado, na verdade, foi um jogo de palavras, assim. Eu nunca falei que eu transformei R$1.000 em 1 milhão. Eu comecei com R$1.000, foi o primeiro aporte. A ideia de falar do R$1.000 era justamente mostrar que você pode fazer aportes pequenos. R$1.000 é até um aporte grande, você pode comprar R$50 na bolsa. Claro. E as pessoas não sabem disso, né? Elas acham que só rico investe na bolsa. Isso cada vez tem, né, democratizado mais, cada vez mais as pessoas têm enxergado que investir na bolsa também é para quem tá começando com pouco, mas naquele momento não se falava tanto nisso. Então eu quis mostrar, sabe? E aí, enfim. As pessoas só julgaram assim: poxa, como é que ela tinha R$1.000 e no dia seguinte, ou ela é nova ainda, né? Em poucos anos tinha 1 milhão. Ah, isso é uma mentira. Acho que é muito isso que as pessoas falavam, né? Eu Só acho que não assim, entendiam o conceito da história por trás. eu acho que eu tenho total culpa na comunicação. Eu não gravaria aquele anúncio daquela forma de novo. Eu assumo totalmente meu erro. Eu falava simples assim. Não, não é simples assim. Então, eu enxerguei que tinha um erro sim naquela comunicação. Mas o que me deixou tranquila naquele meio tempo foi que era a história da minha vida. E assim, as pessoas que me amam, que me acompanhavam, que sabiam de toda aquela minha trajetória, falavam, calma, a verdade é filha do tempo. E foi isso que aconteceu, assim. Eu pensava, quem não gostou da história foi lá, xingou rapidinho e esqueceu quem eu sou. Quem ouviu, começou a me seguir, fez meu curso. Aquele anúncio levava para um curso da Empíricos gratuito de educação financeira. Então, quem, clicou ali e fez, ia sentir um efeito 6 meses depois, 1 ano depois. E foi o que aconteceu. Então, conforme o tempo foi passando, foi meio que apagando as coisas ruins daquele evento e foi gerando um resíduo muito positivo. E hoje eu colho isso, assim.
é muito gostoso ver as pessoas que estão desde aquele momento comigo no meu Instagram. Elas são muito carinhosas. Elas agradecem eu ter virado meme. Elas falam, nossa, ainda bem que você gravou aquele anúncio, mudou minha vida. E dali pra frente você ficou super famosa, né? Porque acho que foi daquele momento, ou você já era conhecida nas redes sociais? Não, nada. Meu Ali Instagram tinha 5 mil seguidores. Nossa. Aí assim, uma semana foi pra 500, foi pra 500, aí caiu bastante, porque acho que tinha muito curioso, né, ao Sim, redor sim. daquele episódio. E aí, quando chegou num patamar, assim, eu voltei a subir. Isso que a Betina falou, eu até queria te perguntar, por quê? Eu também vim de um meio que a gente, além de tudo, é mulher, né? A gente enfrenta essa questão ainda, mas a gente tem democratizado, a gente tem mostrado para vocês, homens, É verdade. a força. E, às vezes, a mídia, ela é muito... Ela bate muito, às vezes, né? Então, por exemplo, a Betina passou por isso e, em algum momento... Você pensou assim, putz, eu quero desistir, você ficou mal? Porque emocionalmente, as pessoas, elas não têm ideia do que elas podem causar, Super jovem, né? né? E ela é jovem, tudo. E a pessoa não tem ideia do que ela pode causar ali no emocional. Então, de algum momento, você falou assim, putz, vou desistir, vou sair disso, vou largar o que eu tô fazendo, estudando, a minha carreira. Não. Acho que nunca pensei em desistir. Eu acho que, assim, o nível de exposição foi tão grande que eu fui assim, testada na... Nível hard. Nível hard, assim. Do dia pra noite, eu tive que lidar com aquilo. Então, claro, naquele meio tempo, que durou, sei lá, um mês de muita exposição, tiveram momentos, né? Eu acordei no sábado, isso tudo aconteceu numa quinta, sexta-feira. Eu acordei no sábado com mensagem de um tio me xingando no grupo da família. Fiquei mal. Mas Nossa, que tio... Exatamente. Em vez de dar força, né? Sim, isso foi bem complicado, assim. De quem você menos espera, né? Que é família. Mais ou menos, né? Família ali... Tem uma parte ali da família que é meio tensa. A dica aí. A gente não escolhe exatamente quem Sim. vai ter o mesmo sangue que a gente. Não, tô brincando. Mas quem eu amo muito, é muito próximo a mim, os meus amigos, assim... A Empíricos foi muito próxima, foi muito bacana comigo. Então, quem realmente importava, tava ali comigo me dando força, me dando apoio, falando, não era isso que você sempre quis? Gritar pro mundo sobre investimentos? Então, agora você tá com oportunidade, faz do limão, pega esses limões e faz uma limonada, né? Então, ali naquele momento eu criei uma casca que eu não sei nem explicar. Mas eu acho que é esse negócio de ter sido testada no nível hard mesmo, assim. Porque hoje em dia não coça uma crítica pra mim. Eu fico muito mal quando eu recebo uma crítica de alguém que eu amo. Agora, essa coisa de internet, de seguidores... Eu entendo quem fica mal, mas eu fui testada num nível tão fora do normal... que uma crítica aqui, um negocinho ali, uma manchetezinha não me incomoda mais. E até pelo propósito, olha que bonito que a Betina falou, né? E eu escutei a sua história, né? O que você falou, eu até me vi um pouco, porque a Betina passou momentos delicados com a família dela. Muito julgamento. A rede social, ela pode ser boa, né? mas ela também é a porta do inferno, né? E ela era, como ela falou, né? Ela dançava, tudo. Ela foi, né? Ela fez isso e viu a importância de ser educadora financeira, de ajudar as pessoas a verem que pode, né, começar um investimento ali com pouco e valorizar. Então, acho que até pelo seu propósito, né, Betina, isso fez você ficar muito forte. E hoje você virou muito jogo. As pessoas, elas acham você, assim, lógico, linda, simpática, mas você usou isso muito, foi muito legal, porque você conseguiu conquistar as pessoas também, né? Eu acho que o propósito é muito mais forte do que qualquer coisinha ruim, assim, que a internet traga. E... tem uma coisa que me incomoda na história toda, que tem a ver com ser mulher também, que é o fato de todo mundo atribuir o meu sucesso à educação que meu pai me deu ou à estrutura que meus pais me deram. Tem gente que acha que, assim, o meu pai é, tipo, empresário de Santa Catarina. E a realidade é completamente diferente, assim. Ela é bonita, ela é rica. Então, assim, o pessoal julga muito, né? E acham que meu pai é muito rico, sabe? Então, que eu tive tudo do bom e do melhor, que... Tem gente que acha que eu virei sócia da Empíricos porque meu pai é amigo do dono da Empíricos. Tipo, eu mandei um e-mail pra entrar lá, sabe? Meu pai nem sabia. Eu contei pros meus pais quando eu já tava com a entrevista marcada lá. Meu pai não conhece ninguém da Empíricos. E, assim, a realidade financeira da minha família é completamente diferente do que as pessoas acham.
Eu sempre tive uma estrutura muito boa, meu pai sempre se matou para dar uma escola bacana pra gente. Mas foi justamente o erro financeiro do meu pai na minha adolescência que me fez tomar todo esse rumo na vida de querer ir pro mercado financeiro. Foi olhar a coisa errada em casa, olhar a montanha-russa financeira em casa, olhar os meus pais brigando por problemas financeiros, olhar a gente ter que mudar de estado por uma questão financeira, porque eu cresci aqui em São Paulo, nasci e cresci em São Paulo. Com 15 anos, a gente foi para Santa Catarina por conta de... Era o lugar onde meu pai ia ter emprego, assim. E aí, eu vi aquela mudança de estado por conta de uma questão financeira. Eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero estar onde eu quero estar, né? Sim. Não quero que o meu emprego me faça ficar indo pra lá e pra cá e eu não seja a dona da minha vida, né? Eu não decida onde eu quero estar. Eu tenho que ir atrás do dinheiro. Então, foi justamente o erro dele que me fez ir pra esse lado. Quantos anos você tinha, Betina? Eu tinha, assim, quando meu pai foi demitido, eu tinha 12. E aí, as coisas começaram a piorar. Então, a cada mês que passava, tinha um corte, assim, sabe? Uhum. E aí, a gente viveu muito apertado dos meus 12 aos meus 15 anos. Com 15 anos, meus pais tomam a decisão de sair de São Paulo e ir pro Sul. Aí, as coisas ficaram melhores para eles, mas com 21 eu já saí de casa, já voltei para São Paulo e já, assim, com muita gratidão, sim, sempre. Eles sempre educaram e pagaram tudo para mim e pro meu irmão. Mas com 21 eu saí de casa e falei, não, agora eu tomo conta, eu cuido Vou aqui andar da com minha minhas vida, pernas, vou né? andar com as minhas pernas. E hoje nas redes sociais, Betina, quem interage mais com você? Os homens, as mulheres? Como é que você enxerga? Até porque você é uma mulher bonita, jovem. Como é que é esse assédio? Os homens têm respeito, perguntam com respeito? Quem se comunica mais com você e de que forma? Então, curioso. Todo mundo acha que... Aliás, depois eu também queria te perguntar isso. Todo mundo acha que eu me comunico mais com as mulheres, mas meu público é bem dividido. Na verdade, o meu público mesmo é, tipo, 58% masculino e o resto feminino. E de interação é bem meio a meio, assim. Eu não tenho e nem converso diretamente com o público feminino. Eu não tenho essa distinção que algumas mulheres de alguns nichos escolhem, né? Focar só no público feminino. Eu não tenho isso. Mas... Claro, tem um pouco de assédio, tem às vezes falta de respeito, mas eu acho que dentro do meu Instagram eu criei muito, assim, um senso de aqui é minha casa, minhas regras, sabe? Sim. Então as pessoas, elas. Às vezes elas eram desrespeitosas, eu ia lá e eu colocava nos stories, assim, eu colocava já vi. sem Eu tampar. falava sensacional. Eu fazia isso. Então acho que as E às vezes pessoas o cara é foram casado, olhando. vai lá e faz uma brincadeira Sim, dessa. E a pessoa fica E é bom sem expor graça, o cara, ela que fica aí o sem cara não volta graça. mais a fazer esse tipo de exato. brincadeira. Mesmo quando tá criticando, O cara é bom, casado, né? você vai ver o cara tá lá, É. a foto no perfil, tá? A mulher, o filho, aí você fala, pô, o cara tá vindo aqui encher o saco. Apaixonado por arroba e o nome da E mulher. aí, o melhor é Exatamente. aqueles assim, abençoado por Deus, Jesus tal, e tá E criticando tá lá a te pessoa, xingando. tá lá, Mas não é sei o que, tal, sempre tal. assim. Aí eu vou lá, vejo tal, né? Eu sou cristã, eu vou lá, dou uma olhada e tá lá, Jesus é meu rei. Aí eu falo, mas calma, qual é seu Jesus que não é igual ao nosso? É. Porque hoje as pessoas, elas estão se batendo na Nossa, internet, demais. virou uma... Se você falar de política, se Acabou. você fala de um, você é Acabou. xingado. Se você fala de outro, você expõe uma opinião. Uhum. E é difícil. Agora, o que a Betina me perguntou sobre o meu público. Eu também, eu tenho um público... Porque assim, eu vim da televisão e eu vim do Pânico. Uhum. Então, consequentemente, é uma mudança muito radical, Uhum. né? Você vendo um modelo ali de televisão, tudo, e você tem que virar o jogo. Agora, por isso que você me perguntou, né? Pra saber. E eu falo mais com homem. Agora, o que eu acho, assim, impressionante, o André vai falar, lá vem ela com as dicas, né? Mas eu sempre pergunto por quê. Eu gosto de estudar muito a sua história, porque eu vejo que ela tem algumas coisas muito semelhantes com a minha. Que nem essa parte da família, essa parte de, né, ser uma mulher bonita, uma mulher que foi à luta, que as pessoas não sabem, porque elas acham que é sorte. Tudo é sorte. Ah, foi sorte e tal. Não é bem assim. Uhum. Então, Bê, o que você acha nessa sua caminhada, que foram, assim, características que você fala assim, poxa, eu tive que ter esses pilares, essas 3 ou 4 características, me deixa com os meus números, porque o André fala, lá gosto de listas. Que você fala assim, poxa, Carol, isso aqui eu tive que ter pra seguir em frente e entender o caminho que eu tinha que seguir. Legal. Eu tenho uma frase, assim, que eu sempre repito, que é o mundo é dos fazedores, né?
E eu acho que uma coisa que eu fui e fiz de bom foi arregaçar as mangas e me expor mesmo e fazer o que fosse preciso, sabe? Então, assim, com 14 anos eu quis começar a ser independente. O que eu posso fazer? Eu danço bem, então vou dar aula de dança. Eu consigo trabalhar como modelo, era magrinha e tal, tirava umas fotos, gostava disso, vou trabalhar como modelo. Dança geral, assim. Eu dava aula de sapateado. Tá. Mas também cheguei a dar aula de balé, mas eu fazia de tudo, assim. Uhum. E tudo que aparecia, eu fazia. Então, eu já panfletei na rua, eu já... Sabe aquelas pesquisas que você fica com uma prancheta na rua Sei e bem. a gente foge das pessoas? André Dias, sei bem. Trabalhei disso também. Eu também. Putz, toca aí, Bé. E o André tava junto comigo nessa época. Exato. E aí... Toca aí, Bé. Eu tenho empatia por essas pessoas Eu também, hoje que muito. param na rua, porque eu já Elas fui merecem. essa. Exato. Então, tudo que eu podia fazer pra juntar uma graninha, eu tava fazendo. Aí, eu me formei, meu currículo, uma porcaria. Eu me formei numa faculdade fraca, lá no Sul. Assim, eu podia simplesmente sentar no sofá e falar, nossa, eu sou uma fracassada. Mas não, eu mandei um e-mail pra Empíricos. Consegui o emprego. Então, assim, eu falo, sorte pra caramba. Pô, mas a sorte, ela só se concretiza numa coisa boa quando ela se encontra com preparo, né? Com a exposição. Então, sorte não é você estar no sofá em casa sem fazer nada e, nossa, caiu R$1 milhão na minha conta. Não, sorte, ela só vai trazer algo bom mesmo quando você tá exposto a várias oportunidades na vida. Então, se não fosse o e-mail da Empíricos, seria outra coisa depois, né? E aí, eu entrei na Empíricos e acho que tem um pouco disso de fazedora também, porque eu era assistente de copywriter e eu fui abrindo leque para várias outras áreas e para dar vários caminhos e passos dentro da empresa, né? Então, primeiro, eu nunca tive muito apego a job description. O que me pedissem, eu estava fazendo. Eu já vi muita gente, tipo, eu não sou pago para isso, não vou fazer. Cara, eu faria de tudo, sabe? O que me pediam, eu fazia. Eu me oferecia para outras coisas. Eu sempre fui muito aberta. Eu queria estar lá para contribuir, para gerar valor. Então, as coisas foram surgindo, assim. E lá na Empíricos tem muita meritocracia. Isso é muito bacana de lá. Não é só no discursinho, não. Se você faz, entrega, eles vão te promovendo. Então, eu fui sendo promovida, assistente copywriter. Em questão de 3 meses, já virei copywriter 1. Depois pulei para copywriter 3, depois virei copywriter master. E aí, eu fui chamada para ser sócia. E aí, no meio disso, também foram surgindo várias outras coisas. Surgiu meu curso, surgiu o curso de marketing. Tirei CNPI. Enfim, a gente foram dando vários passinhos, assim. Mas eu sempre fiz acontecer. Nunca tive frescura com o que estão me pagando para fazer. Não, sempre fiz mais do que me pediram. Sempre quis entregar mais do que esperavam de mim. Então, acho que, assim, uma característica que eu tenho e que eu acho que as pessoas têm que ter é menos mimimi e ficar na sua, menos vitimismo. E, cara, arregaça a manga e faz, sabe? E muita gente não vê isso, né? Porque vê a Betina falar, veio de família rica. E isso é normal, Betina, porque a gente é muito julgado. Principalmente, bom, eu sou irmão da Carol, acompanhei muito isso. Então, mulher bonita, enfim, que tem cara de ser rica, enfim, o pessoal acha, né? O pessoal, ele julga muito, a internet é isso. Mas agora vamos entrar um pouquinho, Carol, nos investimentos. Vamos falar um pouquinho de economia. A gente quer saber também do porquinho da Betina. A gente quer saber agora a nova milionária. Brincadeira. Mas, Betina, qual é o seu perfil de investidora? Você é mais agressiva, mais defensiva? O que você busca hoje para os seus investimentos? Tá. Eu comecei de forma muito agressiva. Quando eu comecei ali com 18 anos, 19 anos, eu investia, 100% em ações. Só que eu entrei numa época muito boa, né? 2015, a gente pegou a bolsa lá embaixo e ela decola. Então, até no começo, antes de eu aprender mesmo princípios e como a coisa funcionava, eu meio que fiquei iludida, sabe? Bem o livro Iludidos pelo Acaso, do Taleb, que fica até como sugestão, que é meu preferido dele. Eu falei, nossa, que mundo é esse, né? As ações dobram em um mês. Então, eu dei sorte, porque eu comecei muito exposta, completamente exposta, e tudo subiu. Então, eu dobrei meu patrimônio em poucos meses, coisa que é completamente fora do normal. Aí, conforme eu fui ganhando mais dinheiro, você vai ganhando um pouquinho mais, você vai ficando com medo de perder. Então, eu fui ficando um pouco mais responsável.
Hoje, eu tô com um portfólio mais ou menos 50-50, assim. 50% renda variável, principalmente ações, né? Quase que 50% ações. Talvez uns 40% Brasil e 10% fora. E os outros 50% em vários outros tipos de investimento mais de renda fixa mesmo. Eu tenho muito caixa, porque eu gosto de, na hora de uma queda, Assim. aproveitar e me expor um pouquinho mais em ações. Então, assim, eu acho que o meu perfil é super arrojado, tendo 50% em ações. Mas eu converso com gente que acha que arrojado é 100% em ações, Não, né? eu já vi isso. E isso é muito importante falar. A gente sempre fala aqui muito sobre a reserva de emergência, né, Bê? Porque Sim. veio a pandemia e tinha muita gente exposta só em bolsa, né? Sim. E aí a gente tem medo, a gente tem uma responsabilidade de Uhum. falar, porque senão essas pessoas elas podem ficar realmente, elas ficam perdidas na hora ali, Uhum. né? Eu acho que a pandemia mais do que provou a necessidade de ter reserva de emergência, né? Tanto para quem já investe e só tinha ações, quanto para quem nunca investiu e percebeu que tinha um carro, mas não tinha uma graninha ali líquida, né? Exatamente. Aí vende por bem menos o carro, né? Então, Exato. Então, eu também falo muito da necessidade de reserva de emergência. Assim, pelo menos 3 meses de contas pagas você tem que ter num ativo super líquido e seguro, né? Eu recomendo o fundo DI de taxa zero, mas acho que tem várias opções muito boas hoje. E tem que ter. tem que ter, não adianta. Agora, o que eu queria saber? Você investe em cripto? Invisto. Investe. Não, porque eu vejo que o pessoal tá falando muito, inclusive quando eu entro. Vamos deixar 2 recados. O primeiro, Felipe Miranda. Um abraço pra você. Você é o nosso convidado aqui no nosso podcast, porque a gente tá falando dele, porque ele também é da Empíricos. Sim. E eu vejo as lives de domingo dele, as quais eu pego muitas informações. Mas, não é pra sequestro, nada disso. Mas, eu acho que a Empíricos tem falado muito sobre, né, sobre cripto, tem trazido muitos especialistas. Quais criptos que você investe hoje? Você acha que pode ter assim, você acredita? Não, acho que daqui tantos anos vai valorizar muito, acho que é o futuro. O que você pensa sobre cripto? Assim, eu penso que sim, é o futuro. Mas eu também penso que a minha opinião vale zero. Assim, acho que o que eu sei ou o que eu não sei sobre cripto é igual a zero. Mas é aquela coisa até do Taleb, né? Understanding is a poor substitute for convexity. A convexidade, a assimetria de risco versus retorno que criptomoedas traz, ou seja, eu tenho no máximo 100% a perder, mas do lado do ganho é muito assimétrico, eu não tenho só 100% a ganhar, eu tenho muito mais para ganhar, você não precisa entender disso, você só tem que colocar um pouquinho. Porque um pouquinho, se for a zero, você não morre, mais um pouquinho, se for, né, multiplicando ao longo do tempo, isso muda, assim, sua vida. Então, se você coloca ali 1% do seu portfólio e isso vai a zero, nada aconteceu com você. Agora, se aquilo dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, fez uma grande diferença. Então, é assim que eu enxergo o cripto. E você investe em Bitcoin ou você investe em outras também? Então, aí eu tenho... Hoje eu tô bem exposta em cripto, tá? Eu tenho 10% em cripto hoje, 3% em Bitcoin, 3% mais ou menos. Eu divido em 3 partes, né? Os outros 3%, eu tenho em fundo bem diversificado, mas aí eu nem sei quantas tem lá dentro, ETF, porque... no caso? Não, eu tenho fundo fundo. ativo mesmo, na Vitrio. Que é o André Franco que cuida, que é, assim, um dos maiores especialistas de cripto do Brasil. Ele bate o Bitcoin consistentemente. Acho que ano passado o fundo dele deu 600%. Então, eu tenho essa parte bem diversificada, que acho que tem umas 10 moedas. Certo. E aí tem uma cripto agora, que tá todo mundo muito... o pessoal lá na Empíricos tá muito, assim, animado, que se chama AXS. Eu não sei nada de AXS. Eu sei que tem a ver com um jogo que você fica... Ó a loucura, né? Cripto é muito loucura, Muito. né? É um jogo que as pessoas ficam jogando e, tipo, cruzando animaizinhos. E aí tem família dos animaizinhos. Enfim, uma coisa que até hoje eu não entendi. Tem cripto pra tudo, Tem né? cripto pra tudo, Tem de time de bizarro. futebol, tem... Enfim, é uma variedade de Imagina esses opções, caras, né? o que eles estudam, né? Deve Não, ser eu nunca nossa entendo. senhora. Pra mim é uma loucura essa história toda. Mas aí também tô com uma parte legal em AXS,
Eu coloquei, tipo, semana retrasada, o negócio dobrou em 3 dias. Então, assim, é uma altíssima volatilidade, principalmente quando a gente fala de moedas mais específicas, que não o Bitcoin. Bitcoin, claro, é quase que um benchmark, né? Um índice, tem menos reizão volatilidade ali, né? hoje. Poderoso chefão. Mas eu tô gostando de brincar um pouquinho ali, assim. Eu enxergo dessa forma. Se for a zero, tá tudo bem. Fazia parte do jogo, eu estava topando que isso acontecesse. Mas 10% é o que eu topo. Ou Perder. seja, um dinheiro Não mais que isso. que fique claro a regra que a Se Bettina perder, perdeu. Não é um Se ganhar. dinheiro que ela pega da reserva de emergência. Não, Porque a gente tá vendo muito isso. Eu tava falando pro André até com o Roxo. Muita gente nessa alta das criptos estava voando. Tô investindo e tal. Só que agora caiu. Uhum. Né? E aí a pessoa não tem reserva de emergência. Não, Fala, perigo. meu Deus, o que eu vou fazer? E, Bettina, você tem alguma estratégia específica? Por exemplo, eu tenho a estratégia do rebalanceamento de carteira. Porque além de diversificar o patrimônio, eu faço rebalanceamento e isso eu me sinto tranquilo. Posso dormir tranquilo, enfim, me sinto seguro. Você faz algum tipo de estratégia? Como é que é a sua estratégia hoje? Eu faço rebalanceamento também. Subiu demais, eu vendo aquela parte, como aconteceu com ações. Na pandemia, eu acabei pegando boa parte Seu do caixa. caixa e comprando mais. Aí, aquilo deu uma bela recuperada. Acho que no começo do ano, eu tava, tipo, 70% ações. Aí, eu peguei aquela parte, vendi e trouxe um pouquinho mais para renda fixa. Então, eu vou fazendo assim também. Eu não sou muito bitolada, assim, em respeitar a vírgula da vírgula na alocação. Mas eu tento buscar, assim, nunca ultrapassar 50% de renda variável. E nunca ficar com menos de 3 vezes o meu salário, o meu custo mensal, sem estar na reserva de emergência, né? Que eu acho uma loucura, assim. Então, eu tenho essas 2 regras máximas. E aí, ultrapassou no mês seguinte, sem muita pressa também, mas no mês seguinte eu faço essa venda, administro também, né? Para não ter que pagar muito imposto. Então, ações têm um limite ali por mês, né? Para você não precisar pagar. Então, eu faço essa administração e tento sempre rebalancear. Mas você faz o rebalanceamento uma vez por mês, uma vez por ano? Depende de quanto andou, né? Ou da fase, né? Por exemplo, eu, durante a pandemia, Bettina, eu fazia rebalanceamento semanal. Nossa, Porque não, o negócio tava assim, você via Petro subia 15%, Prio caía 30%, era um absurdo. Então, semanalmente eu ia lá, eu também fui utilizando meu caixa para comprar e fui fazendo um rebalanceamento ali, né? Mais próximo. Mas geralmente eu faço uma vez por mês. Eu não tenho o costume de ficar olhando muito minha carteira. Eu também não, Eu não olho, eu falo muito assim, que eu não olho muito preço, né? Eu chego no final do mês, dia 1, eu vou lá, olho minha carteira como é que tá, o que ficou para trás eu compro, eu pego minha sobra do salário, eu compro, enfim, faço aqueles ajustes, né? Eu sou da opinião de que não adianta a gente ficar olhando muito a carteira, porque senão vira torcedor, né? Você fica aquele cara, nossa, Banco Inter vai subir, vai subir, vai... Ou você fica com uma ansiedade que... você acaba atrapalhando o quê? O seu E a dia chance dia. de você tomar decisões ruins movido Ficar por girando esses a carteira sentimentos, toda né? É muito grande. Então, eu também sou da opinião de olhar pouco. Ou seja, buscar o dinheiro no trabalho, trabalhar, né? Exato. E ficar menos Trabalho. tempo olhando. Porque o que vai girar o teu patrimônio, como diz o Baster, eu gosto bastante dele, é a questão de você não olhar preço. Trabalha, aporta e deixa as boas empresas trabalharem por você. Você pensa assim também, então? Eu penso assim, inclusive, eu fazia todo dia no meu Instagram o fechamento do mercado. Então, eu colocava o que subiu, quanto subiu, o que caiu, dólar, Bitcoin, bolsa aqui, bolsa lá, ETF, não sei o quê. E aí eu vi que, assim, por que eu tava incentivando as pessoas a acompanharem o 1% que subiu hoje? E, assim, elas ficavam perguntando cadê o fechamento de mercado? Se eu não tava preocupada com aquilo, eu só ia pesquisar aquilo pra postar ali. E eu tava gerando nas pessoas exatamente isso, esse senso de precisar ficar olhando todo dia. Aí eu falei, quer saber? Não tem nada a ver isso. Eu não fico olhando tudo isso. E aí eu parei. E justamente pensando nessa filosofia, assim, eu não entro todo dia na conta das minhas corretoras. Eu devo entrar, sei lá, uma vez a cada 3 dias, só pra dar uma olhada, né? Aquela curiosidade. A gente tem, né? No final do dia dá uma olhada ali. Mas assim, não que eu vá fazer alguma coisa, é por pura curiosidade. Como eu tenho, né, 50% em ações, dá uma mexida Sim. boa, assim. Você quer ver se, né? Você tá podendo comer um camarão ou se você vai ficar no miojo aquela noite, né? Ô, Bettina, uma dúvida que eu tenho. A Empíricos hoje, se não a maior, é uma das maiores casas
de Análise do Brasil. De alguma forma, você participa de algum tipo de montagem, digamos assim, de algum relatório, ou não? Isso fica porque você tem o CNPI, você pode recomendar. Você pode recomendar compra, venda, enfim. Você participa de alguma discussão, digamos assim? Então, a Empíricos é, assim, a maior, disparado, assim. A gente tem quase 500 mil de assinantes. A gente tem mais de 30 analistas hoje, mais de 20 carteiras. Mas eu não tô participando de nenhuma montagem de carteira. Eu tô só com o Jornada, que é o curso de educação básica mesmo. E eu tirei CNPI, mas você sabe que eu não... Assim, Não é a sua principal área. foi bom. Não, até era o foco. Foi bom tirar o CNPI, estudei mais. Foi bom ver que, na prática, a teoria é outra. Isso foi muito importante, assim, ver que... nossa, como o nosso sistema de ensino é defasado, né? Totalmente. Nossa, é muito... Você falou isso de educação básica, eu acho super importante. Você falou, eu fiquei com a questão da parte de educar, né? Fazer Sim. o beabá ali, o arroz com feijão. Porque hoje no Brasil, a gente tem uma educação extremamente defasada. Até mesmo a Isso. faculdade, né? Eu acho. Tudo. Eu vou te falar a Desde verdade, criança eu não tinha que agreguei ter isso, nada né? da minha faculdade. O que eu atuo hoje, enfim, das minhas empresas e tudo mais, eu vou ser sincero. A minha faculdade me agregou muito pouco. Eu fiz um curso no Sebrae de Que uma ótimo. semana que chama Excelente. Empretec. O meu ex-namorado fez o Empretec e amou. É Excelente. muito bom. Você aprende a Excelente. montar a empresa do início ao fim, assim, você... E você Olha, vai pra... é É bem um fantástico. negócio de fazedor, né? Você vai pra rua e você implementa. Pode ser vendendo brigadeiro, mas você vê realmente a barriga no balcão, né? Os Exatamente. problemas de fato que o empreendedor Não, e enfrenta. é Em bom uma que- semana, assim, sabe? E- Eu aprendi muito mais. Eu fiz MBA também. Eu lembro Mas, assim, dessa claro, época, aprendeu. alguma coisa você sempre agrega. Contabilidade, Sim, balanço sim, patrimonial, que a gente, né, faz análise hoje. Mas é isso que eu já ia perguntar pra você. Você acha que a faculdade hoje é um baita diferencial? Como a Empíricos, por exemplo, olha isso lá dentro também? Então, nossa, até me perdi, que eu ia falar outras coisas antes. Mas só pra concluir, eu gostei de tirar o CNPI, só que eu fui olhando exatamente isso, assim, que a gente se aprofunda muito, isso é muito bacana como analista, mas o que as pessoas mais estão precisando é do básico Com mesmo. certeza. Então, beleza, eu podia ensinar para as pessoas no meu Instagram sobre valuation. Mas não é o que elas estão precisando, sabe? Elas estão precisando ouvir de diversificação, de reserva de emergência. Né, e elas estão precisando ouvir também isso que eu ia te perguntar. Como? Porque todo mundo quer saber como ficar rico. Eu quero ficar rico, quero ficar rico. E no fundo, o que eu acho importante... Desculpa, Dé. Obrigada pela correção. Ao vivo e a cores. O que eu acho importante e que eu queria te perguntar é... Quais pontos são importantes para as pessoas que estão ouvindo para que elas ganhem dinheiro, para que de fato elas ganhem dinheiro no longo prazo? Porque isso é fundamental, né? Para mim, esses são os princípios. É diversificação, alocação de portfólio e pensamento a longo prazo. E eu bato muito nessa tecla. 90% do tempo eu fico falando de princípios. Eu não fico falando de valuation, eu não fico falando de múltiplo. É bacana, mas assim, o que vai mudar a vida da pessoa é ela trabalhar, aumentar a renda dela, ela ter princípios de finanças pessoais para gastar menos do que ganha e pegar essa diferença entre o que gasta e o que ganha e investir bem. Sobre a faculdade, né? A gente, lá na Empíricos, a gente dá valor, sim, à faculdade, né? A gente dá valor aos livros, a toda a técnica de quem realmente tem experiência naquilo. O que a gente enxerga da faculdade? Nem sempre os teóricos são praticantes, né? Então, e eu vivi isso. Meus professores de mercado de capitais, assim, essas matérias foram uma vergonha. E foi bem a época que eu tava começando a investir em ações. E aí eu tava conhecendo aquele mundo, eu chegava nas aulas, tipo, nossa, vou aprender agora sobre bolsa. E assim, foi uma vergonha de chegar o professor e falar assim, olha, vocês vão abrir o aplicativo de vocês no celular, vocês vão escolher 10 ações. Aí, uma vez por semana, vocês vêm aqui, falam se sua carteira tá subindo ou caindo, explica por quê. Quem tiver a carteira com maior resultado no fim do semestre vai ficar com 10, quem tiver a menor vai ficar com 6, não vou reprovar ninguém. Como se fosse não fácil, teve aula, assim, né, foi operar. isso. Não, então assim, as pessoas não sabiam o que era ação, quais ações estavam listadas na Bolsa de Valores brasileira, as pessoas nem sabiam que tinha bolsa brasileira e bolsa ao redor do mundo, sabe? Não sabiam nada. Então, eu parei pra ensinar os meus amigos e comecei a Entendi. mostrar como é que era a dinâmica. Então,
foi muito fraca essa parte da minha faculdade de mercado de capitais. Contabilidade, que é mais... É uma coisa que não muda a todo momento, valeu. Um pouco de empreendedorismo, valeu também. Mas eu acho que é necessário esse arcabouço, assim, esse início. Eu não sou daquelas que falam, não faz faculdade, não é importante. Eu fico preocupado com isso. Sabe por quê, Betina? Eu fiz faculdade, MBA, assumo que assim, me agregou? Agregou. A gente não pode falar que nada, não agregou nada. Não, agregou algo, né? Claro que eu acho assim, eu aprendi muito mais no dia a dia. Sim. Né? Eu trabalhei também no mercado financeiro, enfim, aprendi mais no dia a dia. Só que assim, eu trabalhei 10 anos pro Itaú, né? Se eu não tivesse a faculdade, eu não teria entrado no Itaú. Exato. Então, o que acontece? A gente vê muitos cursos de marketing digital falando assim, esquece diploma, você não precisa de diploma, trabalha ganhando em casa. Só que assim, é um pouco perigoso isso, porque muitas empresas, as grandes empresas, ainda elas selecionam as entrevistas como melhores faculdades é o primeiro filtro. Inglês, espanhol já é o segundo filtro. Então, se você não tiver um diploma, também você não vai participar nem de uma entrevista. Né? Exato, eu acho que assim... É perigoso isso, né? Eu acho que ensino superior em inglês é básico, tem que ter. Se vai te trazer um diferencial ou não, olha, acho que não. Mas é básico, não é diferencial. Tem que ter, não tem discussão. Então, a gente é adepto dessa visão. A gente não tem muito isso de, melhor faculdade e pior faculdade. O pessoal na Empíricos é muito, assim... É uma empresa muito humana, então eles valorizam muito a conversa, trocar uma ideia olho no olho e gostar da pessoa ou não. Sentir esse espírito de fazedor, sentir que os valores são alinhados. A Empíricos é uma empresa muito de tentativa e erro, de testar as coisas, não tem muita hierarquia, muita meritocracia. Então, só uma faculdade, um currículo bom não vão te fazer lá dentro. Mas acho que o básico tem que ter. Porque não adianta também você ter... Assim, a gente apoia o estudo de ambas as partes. Tanto... Porque a grande faculdade, que é muito importante, é a faculdade da vida. Sim. A gente vai aprender muita coisa. A gente vai aprender a ter disciplina. A gente vai aprender a famosa, né? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que batalhar. Se eu quiser crescer, eu vou ter que sair do sofá. Porque o sofá vai rasgar uma hora se você só ficar reclamando. Então, a faculdade traz... Qualquer estudo um grupo de coisas que faz você evoluir. Traz conhecimento. E conhecimento é a chave. Isso é a chave, não tem o que fazer. Agora, uma coisa que a Betina falou e que eu também bato muito na tecla é a questão do longo prazo para investimentos. Por quê? Virou uma certa... eu vou fazer day trade. Teve uma amiga minha que ela falou o seguinte... Ela é da igreja também, ela falou assim, eu vou sair do meu emprego, tal, conversando lá na igreja, eu vou virar day trader. Não, a pessoa tá fazendo day trade como se fosse profissão agora, eu falei, né? Aí eu respirei e falei assim, será que ela tá empolgada porque ela tá aqui na igreja e ela acha que vai cair dinheiro do céu assim? Porque não é, né? Brincadeiras à parte. Por quê? Porque ela achou que aquilo ia ser uma profissão. Então, B, o que você acha de day trade? Não que eu esteja criticando, quem sabe fazer? Sim. Maravilha, né? Agora, o que você faz? Você já fez? Não faço. Não posso nem dizer assim que eu já fiz. Durou super pouco, deu super errado. Mas assim, eu olho os estudos e a estatística, né? A própria FGV divulgou ano passado. 1% dos traders ganha dinheiro no Brasil. E desse 1%, a média de ganho diário é de R$300. Você faz 300 vezes 5.500... No mês são R$6.000, ainda para pagar imposto, né? Então, assim, não é que as pessoas estão ficando ricas com day trade, né? Aquele 1% que ganha isso no melhor cenário. Então, o que eu enxergo? Dá para ganhar dinheiro com day trade? Dá. A estatística está trabalhando a seu favor, caso você faça day trade? Não. A estatística está trabalhando a seu favor, caso você... não entenda nada, mas invista a longo prazo diversificado com alocação? Sim. Então, o que é mais inteligente? Você colocar o tempo para trabalhar a seu favor, as chances para trabalhar a seu favor, a probabilidade para ganhar a seu favor, para trabalhar a seu favor, ou você fazer um negócio que tudo joga contra. Então, é isso que eu penso sobre day trade, assim. Não faço, não recomendo, respeito quem faz e quem ganha dinheiro, mas que é a minoria...
Isso é um fato. E tenho muito medo também com essas pessoas que não conhecem nada e acabam começando com uma promessa dessa. Porque, assim, é o que eu falei aqui, né? Eu comecei de forma errada também, investindo só em ações. E eu dei sorte, porque eu não sabia que aquilo era errado. Então, como que a gente mostra para essas pessoas que elas estão começando errado, né? É difícil já mostrar, fazer elas terem essa visão desde o início, desde quando elas estão começando, né? Elas olham aquilo, as pessoas, né, dão uma fantasiada. Outro dia eu ouvi falar de um estúdio que estava tirando foto de pessoal do marketing digital, de trading. Era um estúdio que tinha um helicóptero. Nossa. E aí, a cada 1 hora, era um guru financeiro que ia tirar foto no mesmo helicóptero pra vender curso. Meu Deus. Tem muito isso. Falando que era o seu helicóptero. Aqui, Ou é pirâmide, ou é day Gente, trade. chegamos. Porque assim, eu sinto, Betina, que muitos iniciantes, eles querem ganhar dinheiro rápido, né? Uhum. E aí, aquele negócio. O cara vê uma propaganda de day trade, o cara entrando num carrão, ou trabalhando de casa com o pé em cima da mesa. Aquilo parece bonito. Uhum. Mas assim, não é uma verdade aquilo, É né? a famosa ostentação Não, e da aí internet. vai cair em pirâmide, vai perder o Sim. dinheiro, ou vai pro day trade, vai perder dinheiro. Aí vai falar que bolsa é cassino, que Exato. bolsa é coisa de louco. Ou seja, porque não tá investindo da forma certa, ou não está aprendendo com as pessoas certas. Uhum. E aí, às vezes, a gente que passa um conhecimento mais assertivo, às vezes a gente é o chato. Ah, eu não vou investir para longo prazo, 30 anos, meu Deus, a vida é agora, o amanhã a Deus pertence. Tem muito isso. E eu acredito que você deve ter muita pergunta naquelas caixinhas de pergunta. Betina, qual é a ação da semana? Betina, via varejo, chega a 30? Uhum. Né? Como eu faço pra ficar rico? Muitas corretoras incentivam isso, né? Porque tem a carteirinha do mês, né? A carteirinha Sim. da semana, a carteira do dia. E ela que ganha, E né? elas Porque- ganham dinheiro com essa troca de papéis, né? Exagerada. Então, assim, são muitas armadilhas. E foi isso que me fez ir para esse mundo quando eu comecei a investir. Tipo, cara, o setor é muito conflitado, as pessoas precisam saber disso, alguém precisa jogar uma lanterna nesses problemas, né? Então. Não, essa história do helicóptero, eu tô pra conhecer Tem outra. muito isso. Tem Eu queria muito. só ir também, mas só pra tirar foto e postar na internet. E lá, vai lá no chazinho da tarde. Betina, vamos falar de ações. Tá. Me fala uma ação da sua carteira que é aquela que você vai levar por muito tempo, que você é a sua queridinha aí, como diz a Carol Dias. Queridinha. E uma ação que você tá vendo que o pessoal tá falando muito, mas que você fala, olha, essa ação, não sei, não confio nessa ação. Tá. Ai, deixa eu pensar. Queridinha. Eu não tenho tanto essa coisa de queridinha, porque eu não me apaixono por investimentos. Assim, eu tento justamente fugir da paixão, né? Porque ele não é recíproco, é um amor platônico ali que a gente tem, né? Do dia pra noite, o Não dá pra negócio ser pode... torcedor da empresa, a empresa tá num momento Exato. difícil, né? É. Mas aquela ação Então, que se eu você vai tivesse ficar que mais escolher, tempo. se eu tivesse que escolher uma ação pra ficar anos dormindo tranquila, vou ser bem clichê, mas Itaú, né? Paga bons dividendos, tem um crescimento bem estável ao longo dos anos. Se eu tivesse que escolher uma outra que eu seguraria aí por uns 3 anos, Cosan. Você falou da Itaú, você prefere a Itaú do que a Itaúsa, no caso, como investidora? Putz, não vejo tanta diferença. Assim, Itaúsa, acho que é um 90% pouco. do lucro da receita vem do Itaú, né? Exato, eu falo que isso aí é meio discutir o sexo dos anjos, sabe? Eu não me apego muito a esses detalhes. Eu invisto em YouTube 4. E uma que eu fujo... Difícil. Tem várias, né? Eu poderia citar algumas boas aqui. Fica podia quieto, vai fazer perder uma lista, patrocínio né? no canal. Não, hoje, por exemplo, uma ação que era muito boa e hoje eu fujo é a IRB. Né? A IRB era Sim, IRB. Nossa, Putz, podia IRB fazer uma lista. Podia vai. fazer uma lista. É a carteira da explosão. Agora, Oi. Bacana. Nossa, não sei se você já passou por isso, Betina. Tem uma torcida organizada, feroz de Oi, Tem. que são oizeiros. Que assim, se a gente falar mal de Oi, é Como pior que do que falar do Bolsonaro. É incrível. Você passa Não, por é isso? igual. Se você colocar não. Oi versus Bolsonaro, acabou. Você Vai, estourou a rede. Não, É. Um dia é Bolsonaro. sua Você é rede. cancelado. Sempre que eu quero dar uma bombadinha no Insta, eu coloco, né? Bolsonaro e tal. E vocês sabem que ontem eu fui notificada por colocar um negócio lá do Bolsonaro e falar de vacina? Alguém Instagram- denunciou e tirou. O Instagram tentou me podar ali.
Enfim, aí eu excluí e fiquei quieta, né? Vamos obedecer o Zuckerberg. Lá, deixa ele. Exato, né? Enfim, mas tem uma lista de ações que eu não investiria. Uma, que eu acho que até seria um pouco polêmica, porque eu sei que você gosta, mas que eu acho que tá um pouco cara, é a VEG. Mas assim, também... E Oi, eu também já tive ano passado. Eu nem... Acho que agora eu não Acho que tenho. a Empírico já recomendou Já, Oi um tempo atrás. eu Subiu acho também, que, acertou. eu acho que Oi até tá no portfólio do Felipe, com uma exposição muito pequena, também com esse pensamento de assimetria, se der certo, dobrou, se não der, você vai ter perdido pouco. Mas eu não tenho muito preconceito, assim, com papéis ruins com possibilidade de lucro. Tá. Sabe? Eu não sigo no investimento em ações uma filosofia muito clara. Tipo, só invisto em dividendo. Só invisto em empresas premium. Não, eu dou uma bela diversificada Você ali. não se preocupa com dividendos, por exemplo? Não, hoje não. Hoje Tá, não. você não investe, vou não. investir nessa empresa porque ela paga bons dividendos. Você não se Não. preocupa com Tem isso. alguma small cap que você olha assim, você fala, eu acho que essa... Eu vou ver se bate com o meu pensamento. Que você acha que, essa empresa eu acho promissora no futuro. Gosto muito de Sinqia, que é uma microcap que eu comprei lá em 2015, quando E a ainda gente tem chamava... tão poucas opções no Brasil de tecnologia, né? Que assim que é um destaque aqui. Não, e assim, eu comprei, quando era ainda Senior Solution, eu multipliquei por 7 Sinqia. E aí, depois virou Sinqia, né? Aí eu vendi e comprei também de novo, depois que... Não devia ter vendido, que eu já ia estar lá nos 2.000%. Mas vendi e recomprei. Gosto muito de tecnologia, acho que Sinqia, assim, tem muito para abocanhar, tá certo? Tá certo. Abocanhar do lucrar, mercado, E, assim, management é excelente. Gosto muito de Sinqia. Eu tenho bastante microcap Você até. precisa honrar o seu Beagle, viu? Pets? Você gosta de pets? Não tenho pets. Mas o pessoal no Empíricos gosta. Eu adoro pets. Pets, eu adoro Pegando vocês. o gancho que você falou do Felipe, que deve ser o tio rico brasileiro, coloca a foto do tio rico aqui, para o pessoal saber quem é o Felipe Miranda. Como é que é trabalhar com ele no dia a dia? Putz, o A gente Felipe teve a muito oportunidade legal. de conhecer ele, um cara bem bacana, Muito parece, humilde, simpático. O Felipe é um trata cara bem. muito simples. Ele é bastante reservado, assim, tímido e tal. Mas quem conhece ele de perto é um privilégio conviver com ele, assim. Bex aqui, pra não esquecer de buscar lá na creche. O Felipe, assim, cada conversinha com ele, seja um café, seja cruzando no escritório 10 segundos, parece que você aprende alguma coisa com ele, assim. Ele é um exemplo de disciplina. O cara tá rico, né? Acabou de vender pro BTG, sócio fundador da Empíricos, e tá lá às 7 da manhã, todo dia. Pra você ver a disciplina que as pessoas têm, né? Ele trabalha assim, ele respira. Ele ama o que faz. Ele ama o que faz, ele tem uma missão muito grande, ele tem uma responsabilidade com as pessoas que seguem as carteiras dele, sabe? Então, o mercado cai, cara, ele sofre, porque ele sabe que as pessoas que estão seguindo as indicações dele estão perdendo dinheiro. Ele pensa nas famílias, ele é um cara que vive muito aquilo. Ele não deita a cabeça no travesseiro à noite e esquece. Ele sonha com aquilo, ele acorda pensando naquilo, né? Um período ruim de bolsa. Ele não dorme, ele tá perdendo os cabelos por causa disso. Então, assim, ele é um cara muito responsável, muito disciplinado, que é muito culto, muito inteligente. Então, cada troca com ele, você aprende alguma coisa. Ao mesmo tempo, ele é muito simples e humilde, mesmo sendo uma pessoa completamente fora da curva, que criou um negócio do zero e virou um case de sucesso, ganhou muita grana, tem muita autoridade. Ele é muito humilde, ele é muito simples, muito educado. Então, assim, não só ele, todos ali que estão... Todo o time de fundadores e de maiores sócios. É realmente um privilégio trabalhar com eles. Eu sou fãzaça, assim. E hoje, qual a sua função, Bettina? Você é sócia da Empíricos, você passou pelo marketing. Hoje, qual é a sua função? Aliás, vocês estão em home office? Você trabalha de casa? O home office lá tá voluntário. Eu nunca consegui fazer. Então, tem umas 10 pessoas ali na Empíricos, somos em 300, né? Tem umas 10 pessoas que não deixaram de ir nenhum dia. Como eu moro sozinha, eu não me senti... Não senti que eu tava colocando ninguém em risco indo pro escritório. Então, eu continuei indo. A cabeça, é importante. Eu não tenho essa de ficar em casa, não. Então, eu,
Felipe também não deixou de ir pro escritório. O pessoal do audiovisual precisava filmar, também não deixou de ir. Umas 10 pessoas não deixaram de ir. Mas tá voluntário. Quem não se sente à vontade de voltar, fique em casa. E hoje, lá, a gente não é muito apegado a cargo, né? O que precisar, eu tô fazendo. Mas eu sou copywriter master. Então, eu, junto com o Beto, que é o CMO, somos as pessoas que mais produzimos e representamos, de fato, o faturamento da empresa, né? Então, as principais campanhas do mês e principais fontes de receita foi algum texto, assim, que eu ou o Beto ali, os principais copywriters, escreveram. Aí eu tenho Jornada, que é um curso, né? Recorrente, né? O Jornada hoje é um curso para iniciantes? Para iniciante. Ou para avançados? Pra totalmente para iniciante. E onde que as pessoas encontram ele? Tem no link da minha bio, no Instagram, tá. Que é @brudolf. E a Empíricos é muito dinâmica, então cada mês eu tô num projeto diferente. Agora a gente vai abrir esse curso de marketing no Instagram, então tô focada nisso. Mas mês que vem eu vou estar com outra coisa, assim, vai mudando muito rápido. A Betina é uma mulher multifunções. Agora, eu estava no Instagram esses dias... Só um minutinho, depois a gente... Fiquei aqui, pronto. A gente conversa depois. A Betina postou um Reels muito polêmico. Teve um monte de comentário. Que foi o seguinte, eu quero saber a opinião dela. E a sua também. Essa questão de comprar apartamento, financiar ou alugar. Bombou esse Reels seu, né? Bombou. Nossa, deu quantos views? Mas até onde eu tinha visto, tinha muitos views lá. Acho que os meus Reels têm uma média, assim, de 250 mil. Muita gente. Não, e muita gente... E esse assunto é um assunto muito comentado. É uma dúvida geral dos brasileiros, né? Compra apartamento, moro de aluguel. Hoje a gente tava conversando, né? A Betina comentou, mora em São Paulo, né? Não, 1.132.000. Nossa, estourou, porque esse vídeo estourou. É uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. E elas falam assim, às vezes, meu sonho é ter a casa própria. E é um sonho da pessoa e que a gente tem que entender e respeitar. Agora, na visão investimento, o que você acha, B? Vale a pena a pessoa, de repente, financiar ou não? Alugar? E qual a sua dica para isso? Tá, vamos lá. Acho que a gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre imóvel físico, porque eu acho que não tem uma resposta preto no branco. Eu acho que cada caso é um caso. É um assunto muito polêmico, porque é o grande sonho do brasileiro, né? Ter a casa própria é o que todo mundo quer. Carro e casa. É o que todo brasileiro quer. E aí, como são coisas que as pessoas acabam fazendo, 60% dos brasileiros têm carro financiado e acho que 75% dos imóveis no Brasil de pessoa física são, se não estou enganada, é isso, assim, são financiados. Então, a maioria das pessoas compra carro e casa por meio de financiamentos. O que acontece? Se você tem a grana para comprar o imóvel à vista, e esse dinheiro não representa mais de 1/3 do seu patrimônio, tudo bem. Eu sou a favor de comprar imóvel para ter uma casa para chamar de sua, realizar o seu sonho. Não é a realidade da maioria das pessoas. Eu, inclusive, quero ter a minha casa. Acho que chega um momento da vida que todo mundo quer ter sua casa. Mas eu ainda não cheguei nesse momento em que a casa vai representar menos de 1/3. Então, é muita exposição a risco. Aí eu opto pelo não. Se você já tem, sei lá, 40, 50, 60 anos, você já é um pai ou uma mãe de família, tem filhos e a sua renda não tem previsão de aumentar muito, pelo contrário, você está prestes a ter a sua renda diminuída, eu defendo o financiamento, né? Porque você não vai conseguir pagar um aluguel daqui 10 anos. Então, é irresponsável da minha parte só falar que não pode ter casa própria. Tem que alugar. Tem casos que é melhor você financiar assim, porque você tem que ter um teto e daqui a um tempo você não vai conseguir pagar aluguel. Infelizmente, não é todo mundo que está no início de uma fase financeira que eu vou falar, vai atrás que você vai conseguir aumentar a sua renda. Não, não é assim. Tem gente que tem que... também um senhor de idade, um idoso, Exatamente, 70 anos, hoje é até jovem, mas sei lá, 80 anos... Você não vai ficar procurando apartamento para alugar. Então, focando na aposentadoria, também acho que é uma boa você ter seu imóvel. Lembrando que a casa também é um bem de consumo, né? Uhum. Pô, você tem um sonho de mobiliar do jeito que você quer. Sim, Você quer fazer as obras que você quer. Você não vai fazer num apartamento alugado, né? Sim. Mas dependendo da fase de vida, transformação, você tá numa fase que você pode mudar de estado, mudar de trabalho, vale a pena você morar de aluguel.
E hoje você tá no Rio de Janeiro, amanhã você tá em São Paulo, né? Agora, Isso. quando você montar sua residência fixa, eu penso igual você também. Uma hora vale a pena você ter o seu imóvel próprio, sua estabilidade, segurança. Aí eu acho que, tirando esses dois casos, para quem tem até 30, 40 anos, é mais jovem e tem uma perspectiva de aumentar a sua renda, acho que faz muito mais sentido morar de aluguel, investir o dinheiro, né? Ter uma carteira bem diversificada que vai ter menos risco e no momento em que aquilo puder ser comprado à vista, pagando, né, com um bom desconto e representando menos de 1/3 do seu patrimônio, lindo, vai lá, realiza o seu sonho. O problema é que as pessoas, elas querem realizar sonhos, né? Elas querem colher antes de ter plantado. E aí, esse sonho acaba virando pesadelo. Porque quando você financia Exato. um imóvel, você tá pagando mais ou menos 3 vezes o valor do que ele vale, né? Então, além de não ser um investimento, porque você tá pagando mais... O conceito do investimento é você pagar menos por algo que vale mais. Você tá pagando muito mais por algo que vale menos. Então, não pode ser encarado como investimento. Ai, Betina, mas pode valorizar o imóvel, tá? Mas a chance de valorizar vezes 3, o que você tá pagando, né, no financiamento é muito pequena. Pode acontecer? Pode, mas não é a regra do jogo. E além de olhar para esse lado, não só olhando para esse lado de potencial de ganho, olhando para o lado risco também, você expor todo o seu patrimônio numa coisa só é muito risco. E não é só a casa, né? Você tem que entender que tem os móveis da casa, tem tem imposto. Não, isso, tem uma assim, série o de risco coisas, de né? várias coisas acontecerem com os imóveis, né? Na minha família eu tenho só casos trágicos com imóvel físico, porque a minha avó, ela na verdade ficou viúva muito cedo, com muitas dívidas, ela teve que reconstruir, né? Então ela foi comprando imóveis ao longo da vida, hoje ela vive do aluguel de 5 imóveis. Ela tem uma casa, ela tem uma sala comercial ali na Zona Norte que tá, tipo, há 4 anos sem alugar. Ela baixa o preço, ninguém quer. Ela tinha tem uma casa na Serra, que teve uma chuva, deu um desmoronamento. Ela tem uma casa no Rio, que foi a casa que ela cresceu, não. Foi a casa que minha mãe cresceu, em Santa Teresa, que subiu favela ao redor. O meu pai, quando a gente foi pro sul, com 15 anos, ele comprou um terreno. Hoje eu tô com 24 anos. Nossa, gente, tá certo isso. 9 anos? Caraca, 9 anos que meu pai comprou esse terreno. Nunca ficou pronto porque descobriram uma nascente. Meu pai tinha um terreno na praia que quando ele era adolescente, ele ganhou numa loteria esportiva, ele ganhou uma grana, comprou esse terreno na praia. O vizinho era dono de uma construtora, queria o terreno, não conseguiu comprar, falsificou o documento, ele ficou 20 anos pagando o advogado, aí ganhou o processo, ficou com o terreno, o cara tinha muito contato na prefeitura, mandou construir uma pracinha na frente. Então, assim, na minha família tem uns 7 casos de imóveis que eles compraram que deram ruim, entendeu? Sim. Agora, se fosse todo o patrimônio deles, era uma vida financeira que podia ser bem sucedida, que teria ido por água abaixo. Então, assim, eu não gosto da exposição. Eu defendo o investimento em fundos imobiliários, porque eles combatem todas essas questões de liquidez, de possibilidade de diversificação com muito menos dinheiro. Tem ainda isenção de imposto de renda, né? Enfim. E a diversificação, né? Você investe com muito menos. Então, é muito Com mais certeza. acessível. Mas uma pergunta que me fizeram outro dia. E aquela pessoa que ela ganha, por exemplo, um exemplo aqui, ela ganha 7 mil, né? E ela tem um aluguel lá de 3.500. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Tô chutando, não tô pegando números ideais. O que é melhor? Ela, de repente, fazer parcelas que estejam dentro desses 4 mil, vamos supor assim, ou ela alugar alguma coisa? Porque, veja bem, se ela financiar, né, ganhando... Tô dando um exemplo aqui de número, pode ser um número que eu tô chutando aqui. Se ela, de repente, alugar, tudo bem. Se ela tiver que perder o emprego, alguma coisa, ela vai ter que sair daquele aluguel, né? Agora, se ela financiar, porque às vezes ela fala, eu prefiro financiar para ter algo meu. Mas, na verdade, não é algo seu, né? Na verdade, você financiou já não é algo seu, é do banco. Sim. Então, assim, você financiou em 40 anos. O imóvel só vai ser teu quando você pagar, Acabar, né, né? Betina? Uhum. Então, assim, é uma ilusão você achar que você vai financiar hoje um imóvel na Caixa Econômica e que o imóvel é teu. Se você deixar de pagar, o banco vai vir e vai tomar teu imóvel. Exato. E você, Betina, o que você Eu acha? acho que é isso, assim, as pessoas têm a ideia de que elas estão pagando por algo que vai ser delas, mas elas não estão pagando pela casa, elas estão pagando pelo dinheiro do banco.
o dinheiro que o banco tá te emprestando para você ter aquela casa que você não tem aquele dinheiro. Então, você tá pagando muito mais juros do que a casa em si, E correndo né? o risco de As perder pessoas emprego. acham que, Perder. nossa, o aluguel é no lixo, mas não, você também tá jogando dinheiro no lixo, porque também parcela é juros do banco. Perfeito. Você tá pagando vezes 3 a casa, tá? Então, tem essa questão emocional, assim, que a pessoa acha que o financiamento é igual a parcela da casa. Não é. De novo, a questão da concentração. Se você mora de aluguel e você vai construindo uma carteirinha aos poucos diversificada, você já começa desde cedo como um investidor responsável que tem uma carteira diversificada com menos risco. Se você se compromete por 30 anos, que seja você antecipando por 10, 15 anos, só investir numa coisa, você tá correndo risco o tempo todo. Por Sim. 15 anos e até sei lá quando, depois de ter a casa, completar a casa, você vai começar a investir em outra coisa, você tá correndo risco de ter só aquela casa. E aí você pode pagar vezes 3 e aquela casa se desvalorizar. Então, ela não vale nem mais o 100%, né? Você Sim. pagou 300% e o 100 pode virar 50%. Então, você Exato. gastou muito e o seu patrimônio vale muito menos. Então, e outra, né? Putz, sua vida mudou, você tá preso naquele imóvel. Quantas coisas não mudam em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, quando você tá no início de uma fase Pode de querer uma mudar vida de adulta, lugar, né? Eu vim pra São Paulo, tem 3 anos, já morei em 3 lugares diferentes. Se eu tivesse comprado o primeiro apartamento financiado que eu vim morar aqui, eu tava morando no centro de São Paulo, uma coisa que não tem nada a ver com o meu dia a dia hoje, sabe? Você fica presa naquilo. Você fica né? preso, exato. Então, eu acho que é só uma frasezinha que as pessoas criam na cabeça delas pra defender A ideia de fato, ter. a ideia do financiamento. Mas, na verdade, é uma falácia essa frase, sabe? Betina, minha última pergunta. Hum. Falando em fundos imobiliários, quais são os setores que você investe, que você gosta? Tem algum setor que você não gosta? De fundos imobiliários? Isso. Putz, eu não tenho fundos imobiliários diretamente hoje, embora eu defenda que eu falo assim, a pessoa quer investir no setor imobiliário, compra fundos imobiliários. Sim. Mas eu não tenho, eu tenho só por exposição nos fundos multimercados. Então, os multimercados que eu tenho, eles investem nos fundos imobiliários e aí eu acabo tendo aquela parcelinha. Mas eu não sou fã de fundo Entendi. imobiliário, não sou fã do setor, entende? Então, eu não compro fundos diretamente. Eu prefiro as ações. Tem gente ali na Empíricos que brinca que fundo imobiliário é potencial de ação, potencial de renda fixa com risco de ação. Então, é renda variável sem muito potencial. E eu acho que fundo imobiliário é uma estratégia muito bacana para quem quer renda. Eu ainda tô mais na fase de construção de patrimônio. Então, e por isso também que eu invisto tanto em microcap, porque eu quero menos aquelas ações que já são mais maduras, aqueles ativos que já são mais maduros e que estão mais focados em rentabilizar. Eu quero mais os que não querem pagar bem os sócios e os que estão reinvestindo muito no negócio, porque tem muito potencial e muita via de crescimento. Então, por isso que eu tenho muito mais exposição em microcaps. Então, não posso falar, assim, com propriedade sobre fundos imobiliários, sabe? Porque eu olho muito pouco e eu invisto pouco. Quando eu quiser rentabilizar o meu portfólio, aí eu vou fazer uma migração, assim. Vou pegar a maior parte das ações que eu tenho, vou mudar para papéis muito mais quality, né? Com um bom pagamento de dividendos. E vou aumentar para 15%, 20% a minha exposição em fundos imobiliários. Mas hoje acho que ela não representa nem 5%, assim, para ser sincera. E por isso também que eu tenho 10% em criptomoedas, né? Que também não tem pagamento de proventos. Mas eu tô com bastante foco de construção de patrimônio hoje. Teu foco você não é no- dividendos, né? A Você Betina deixou é claro. nova. A Betina é Isso. uma menina super inteligente. Eu já sou As tiozinho, pessoas- então... Eu, por exemplo, Betina, eu uso parte dos meus fundos imobiliários... Eu tenho REITs e fundos imobiliários. O REITs nos Estados Unidos, sim. né? Eu pego parte desses dividendos e aí eu me baseio no valor que eu gasto de aluguel. Então, Tá. É legal isso. né, 25% do meu patrimônio hoje está focado em fundos imobiliários e REITs. Então, o que eu faço? Eu pego parte desses dividendos, já considero que futuramente... Hoje eu não utilizo. Na verdade, eu pego as sobras do meu salário, eu nem utilizo dividendos, eu reinvisto tudo. Legal. Mas pro futuro, já é algo que eu tô montando na minha estratégia, utilizar esses dividendos para pagar, por exemplo, o meu aluguel. Uhum. Então, assim, sei lá, quando eu precisar, né, quando eu diminuir meu ritmo de trabalho, ou enfim, se der ruim lá na frente, Uhum. vamos supor, sei lá, ganho hoje 5 mil reais de dividendos. Meu aluguel 5 mil reais, tá elas por elas. Meu dia a dia ali, as outras ações também vão rendendo e tal. É uma estratégia que eu tenho. Mas isso eu já sou mais
Já tô mais tiozão, né, Carol? Eu não sou o tio rico, Olha, igual o eu Felipe tenho Miranda. A Betina tem 24. Eu tenho 25. E você está com quanto? Tô com 32. Porque assim, a Betina, ela é muito jovem. O que as pessoas olham pra ela no Instagram? Ah, ela é uma menina linda, inteligente, bem-sucedida, jovem, que tá construindo um patrimônio. Mas a pergunta que elas não se fazem por trás, às vezes, elas podem até julgar, aspas, né? Um pré-julgamento. Ah, a Betina é uma menina que ela deve gostar daquilo, ela se veste com tal roupa, tal. Igual a história do helicóptero que a gente tava falando do pessoal tirar foto. Quem é você, Betina, no dia a dia? Como você se caracteriza, assim, as suas características? Cada vez mais, isso tem ficado claro até no meu Instagram, eu tenho sido muito humana, assim. De mostrar o lado bacana das minhas conquistas, mas também mostrar todos os erros, sabe? Coisas que eu faço de errado e vezes que eu batia a cabeça na parede e que eu levei tombos. Então, e as pessoas têm gostado, assim, porque poucas pessoas falam sobre suas fragilidades e suas vulnerabilidades, né? O Instagram é um mural de conquistas e momentos perfeitos, e vinhos caros, e viagens lindas, e relações grifes, né? impecáveis, e roupas lindas, né? E eu tenho cada vez mais tentado mostrar que, cara, não é nada disso a realidade. Você chegar num R$1 milhão, meu, parabéns, mas assim, sua vida vai continuar a mesma coisa. Você só vai ter um pouquinho mais de conforto, mas você vai ter que continuar trabalhando da mesma forma. Você vai ter que continuar dando valor às mesmas coisas simples e essenciais da vida, né? Família, amor, saúde. Dinheiro não vai comprar saúde, dinheiro não vai comprar amor, dinheiro não vai comprar o sono. Dinheiro vai comprar cama, dinheiro vai comprar o convênio, dinheiro vai comprar uma comida boa, né? Um carro confortável. Só. É conforto e você dormir com a tranquilidade das contas pagas. Isso é legal? Legal pra caramba. Quero que as pessoas tenham liberdade financeira. Eu quero ter mais ainda. Mas a gente tem que saber o que é liberdade financeira e saber que não existe uma felicidade a mais em chegar no 1 milhão, né? E no 10 milhões, e no 100 milhões. Pelo contrário, até tem estudos que provam que quanto mais você tem, mais infeliz você é, né? Então, eu sinto muita necessidade de falar sobre esses assuntos e trazer a verdade nua e crua. Então, tem esse lado Betina bem humana, assim. Cara, virei meme, não vou esconder, foi um erro. Sofri com isso, mostrar tudo isso. As pessoas gostam, né? A gente, no fim do dia, se identifica com pessoas, Sim, né? claro. E pessoas têm o lado bom e o lado ruim e tenta melhorar a cada dia. Perfeito. Então, tem isso, mas também tem a Betina que quer mostrar que as pessoas têm que arregaçar a manga e fazer. As coisas não vão cair do céu. Então, é isso que as pessoas vão encontrar, assim, quando chegarem no meu Instagram, né? Que hoje é a minha principal rede social. E é isso, assim, que eu quero passar que faz a diferença na vida, sabe? Não é uma característica que nasceu com você, um talento que você tem, que vai fazer sua vida. Isso não foi eu ter nascido em tal família, ou eu ter sucesso na desenvoltura nas câmeras. Não foi nada disso que me fez conquistar o que eu conquistei. Foi, de fato, eu me expor e ir lá e construindo, degrauzinho por degrauzinho, né? Eu não olhei uma escada e me assustei. Eu sabia que eu tinha que começar com um degrauzinho, né? Então, acho que tem um pouco disso, assim. E falo muito sobre não deixar de agir por medo, né? Eu falo que, inclusive, ontem postei um negócio que eu sou uma pessoa muito corajosa e muito medrosa. E eu acho que uma coisa não impede a outra, né? Você tem medo e mesmo assim você age. Eu ajo com muito medo porque eu tenho medo de ficar onde eu estou. Sempre no mesmo lugar onde eu estou. Então, eu quero evoluir. Eu tenho medo de ficar... Na mesma zona de sempre conforto. na mesma zona de conforto. Então, eu vou e faço mesmo com medo. E é isso que eu tento passar, assim. Essa, acho que é a Betina. Muitos erros, muitos defeitos, mas uma vontade de construir algo bacana, sabe? Não, perfeito. Betina, que é mãe do Bex. Da Bex. Da Bex. Que é a Beagle. Vai Que passar faz férias lá em embaixadinha. Eu vi um vídeo seu fazendo embaixadinha, né? Eu. Você gosta de futebol? Bex. Não, você. Eu adoro futebol. Você gosta de futebol ou cerveja? Não, os dois juntos, né? Não, Perfeito. se desse pra escolher um só. É sair do futebol e a melhor cerveja depois do futebol.
Tá certo. Ah, e se a tivesse Bex que pode mandar pra casa ficar de férias. Não, mas a cachorrinha. Betina tem que responder. É futebol ou a cerveja? Eu acho que cerveja. Cerveja, eu acho que eu tô na mesma também, Putz, ultimamente. E você, sinceramente, gente, eu não entendo nada de futebol, portanto, ficarei com a cerveja. Com cerveja, eu Betina, muito obrigado por vir aqui no nosso quadro Irmãos Dias Podcast. Obrigada Você a vocês. mostrou que é uma menina guerreira, que você não é uma menina frágil, que arregaça as mangas. Deu um exemplo aqui pra todo mundo que tá te assistindo. Contou a sua história de vida. Tenho certeza que essa história de vida te transformou muito mais forte. E eu te falo isso porque a gente também já passou por problemas, assim, na nossa juventude. Com um pai também que já teve dinheiro, depois perdeu. E aí a gente aprendeu a se virar. Então a gente teve que ir pra luta, você também. Parabéns pela sua história. Você superou tudo isso aí que você passou, virou meme. Nossa, trabalhou, tá famosa hoje porque você merece. Não Sócia deixou essa sócia da cancelamento, Empíricos. né? E só quero te agradecer aqui pela oportunidade do seu tempo no nosso quadro, né, Carol? Por você acreditar, porque esse é o nosso projeto, tá começando, a gente também tem essa coragem, a gente falou, não, vamos fazer o nosso podcast, acreditou, e você veio aqui, até aqui também, dedicou seu tempo, prestigiou. Eu tenho muito orgulho de ter mulheres jovens, assim, né, eu também sou jovem, mas que estão crescendo, que estão indo e estão mostrando esse lado de se preocupar principalmente com a parte humana das pessoas. Então, por hoje, é só a Bex. Qual é o endereço da creche? Betina, suas palavras finais, né? Não, só queria agradecer, dizer que o prazer é todo meu. Eu já amo falar sobre o assunto, vocês também são queridíssimos. Muito obrigada pela recepção, pelo carinho. E agradecer todo mundo que está escutando até agora, né? Que ficou até o fim nessa conversa gostosa com a gente. Quem quiser acompanhar mais pode... suas redes sociais, me fala seguir pra no gente. @brudolf. Só essa rede social. Vamos colocar na tela aqui, né? Eu sei Na onde tá. tela? Isso. Você que dá conta de várias redes sociais, né? Eu não dou, eu só foco no Instagram, porque é só que eu tô conseguindo. Eu também, às vezes, eu sou igual a você. Às vezes a gente tem que ficar mais... Nossa, tem que fazer certas opções, porque eu não dou conta de todas as redes. Então é só no Instagram mesmo. E muito obrigada. Vamos todos em busca de mais, né? Sempre agradecendo pelo que a gente já conquistou e o que a gente já viveu, mas almejando conquistar mais também. Legal, obrigado, Betina. Obrigada a vocês. Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo e até o próximo episódio. Beijo.